Oi, pessoal. Hoje é dia 8 de março de 2024, é Dia Internacional da Mulher, e eu decidi utilizar hoje como um dia para tirar do papel um projeto que eu já tenho pensado nele há algum tempo. A ideia é trazer aqui como se fossem podcasts mais curtos, trazendo algumas indicações ou reflexões para vocês. Já que em algumas outras redes o tempo ele é muito reduzido, ali cerca de 1 minuto, 30 segundos, então trazer um conteúdo que seja um pouco mais aprofundado e exige um tempo maior de reflexão é um pouco mais difícil nessas outras plataformas. Então hoje é o primeiro episódio desse novo projeto. Hoje eu vim trazer para vocês uma indicação de livro que é Flush. Esse é o nome do livro, Flush, Memórias de um Cão. Ele é um cachorro que realmente existiu. Ele foi ali o animal de estimação ou amigo, né, como foi descrito pela própria Elizabeth Barrett, que foi Flush. Ele foi um cachorro da raça Cocker Spaniel. Ele é descrito pela Elizabeth nas cartas que ela trocava ali com o marido como um cachorro muito esperto, muito vivo, muito alegre, muito inteligente. Então, em alguns pontos ali, ela vai alegar que ele, inclusive, conseguia reconhecer algumas letras do alfabeto. Então, ele é descrito como uma parte vital da vida mesmo de Elizabeth. Quem escreveu foi Virginia Woolf. Eu até achei muito interessante trazer esse projeto, tirar ele do papel justamente hoje, porque é uma autora feminina que eu conheci, inclusive recentemente. Não conheci o trabalho dela e eu vou dar um resumo para vocês de como que foi essa biografia dela. Então, Virginia Woolf, nascida Adeline Virginia Stephen, nasceu em 25 de janeiro de 1882, lá em Londres. É uma cidade inglesa. E ela se casou com Leonard Woolf, de quem herdou o sobrenome, e os dois juntos fundaram uma editora. O nome dela é Hogarth Press. Desde os 13 anos de idade, a Virginia Woolf já descreve ali que ela precisava lidar com crises depressivas profundas. Então, desde muito jovem, desde uma idade muito tenra, Virginia Woolf já lidava com questões emocionais ali. Isso me despertou também uma curiosidade sobre a autora. A escritora, ela tirou a própria vida em 28 de março de 1941, em Londres, e os textos dela têm uma característica muito específica, que é um monólogo interior, sempre também com um caráter mais feminista. Então é muito interessante a maneira como ela escreve, a maneira como a gente tem esse acesso perdão, a gente tem esse acesso ao que os personagens estão pensando ali, dessa maneira, uma maneira muito detalhada. A descrição também que ela faz das emoções diante do que está acontecendo, eu acho muito interessante, porque, por exemplo, em Flush a gente acompanha desde o nascimento a vida de Flush. O nascimento, os primeiros cuidados ali com a primeira dona, que é uma escrita muito emocionante também. E a gente vai acompanhando um desenvolvimento físico, né? Obviamente ele é um filhote que vai crescendo, mas também emocional. Então vai ter um trecho específico ali do livro que Flush, no caso o cachorro, né? Ele vai precisar lidar com a emoção, né? Uma emoção, um sentimento de ciúme. Então é muito interessante o jeito que a Virginia escolheu ali de descrever ele aprendendo a lidar com o ciúme, aprendendo a lidar com essa emoção. E eu acho interessante a maneira como ela descreve que é difícil aprender a lidar com essa emoção e conseguir ajustar ali um comportamento. Ele tem um comportamento realmente funcional com esse sentimento ou emoção. É muito interessante a gente trazer isso como reflexão até para a própria vida. Voltando a falar um pouco mais sobre Virginia Woolf, novamente ela nasceu em 25 de janeiro de 1882, lá em Londres, e ela foi filha do segundo casamento da mãe dela. O pai dela era jornalista e, assim como os irmãos dela, ela foi educada em casa por tutores. Então, eles tinham tutores em casa. Na casa da Virginia tinha uma biblioteca e sempre tinham visitas lá de artistas, intelectuais. Então, ela estava ali num ambiente propício para despertar esse interesse por livros. Quem, quem me conhece e estiver ouvindo isso talvez até ache engraçado, porque isso é uma coisa que eu falo muito em consultório também. O quanto o ambiente vai
ter esse tipo de influência na gente. Quando a gente é criança, quando a gente vai passando ali ao longo da vida, mas principalmente nesse início da vida, a influência que o ambiente tem. Algumas partes eu vou omitir da biografia porque existem realmente alguns fatos, alguns detalhes muito pesados que eu vou deixar para quem tiver interesse em procurar também, em ler alguns outros livros da Virginia Woolf, mas uma visão geral é que eu dou para vocês, é mais para poupar de alguns detalhes que eu considero que possam ser conteúdos sensíveis para algumas pessoas. Então ela passou algumas situações muito tristes ali na infância. A mãe dela faleceu em 1895 e veio nesse período aí a primeira crise de depressão de Virginia Woolf. Então ela passou por mais de uma crise também. Quando o pai faleceu em 1904, nesse período ali, então sem a mãe e sem o pai, ela foi amparada por uma mulher chamada Violet Dickinson. Então eles tinham, essas duas, na verdade as duas, tinham uma amizade por correspondência, perdão, as duas tinham uma amizade forte ali e elas se correspondiam desde 1902. Então as cartas também delas tinham um teor de muito afeto entre as duas. Então, através da Violet Dickinson, a Virginia começou a publicar alguns artigos em alguns periódicos ali desde 1905, então um ano após o falecimento do pai dela. Nesse ano ela começou a trabalhar também de maneira voluntária, foi professora de História e Literatura, uma vez por semana ali, e isso durou 3 anos. Em 1906 ela viajou para a Grécia, um irmão dela faleceu após esse período aí, com uma doença que ele contraiu nessa viagem, e o casamento, ela casou também com o teórico Leonard Woolf. Então eles tinham uma forte amizade, esse casamento ocorreu em 1912, e o casal tinha uma relação ali muito de companheirismo, de troca intelectual. E é o primeiro livro da Virginia, essa estreia dela então como escritora, de livros especificamente, né, de romance, veio com A Viagem. Esse é o primeiro romance dela ali que ela publicou. Então ela e o marido, como eu falei, também fundaram a Hogarth Press, que era uma editora, né? Press, no caso, tem mais esse sentido lá fora, tem onde se fala em inglês, em Londres, em outros lugares assim. Esse sentido de press é muito no sentido de editora mesmo. Significa também imprensa a palavra, mas então era uma editora, meio que então essa edição, publicação dos livros. Em 1925, ela começou ali então a ter realmente um retorno nesse sentido de ter um sucesso literário. Foi quando ela publicou Miss Dalloway e nesse mesmo ano ali ela conheceu uma poetisa de nome Vita Sackville West. Os registros dizem que ela se tornou sua amante e foi ela quem inspirou Virginia a escrever o romance chamado Orlando. Em 1930, ela era uma escritora já conceituada, dava palestras, porém ainda acometida por crises depressivas. Então isso foi uma questão que acompanhou Virginia Woolf ao longo da vida dela, desde uma idade muito tenra. Virginia Woolf acabou por tirar a própria vida de uma maneira também que, por enquanto, eu vou omitir. Pode ser um conteúdo sensível, novamente. Mas foi dando um resumo, dando uma visão geral do que aconteceu. Foi isso. Isso sobre a biografia de Virginia Woolf. Então, o que me despertou muita curiosidade foram, inclusive, esses aspectos de, ao mesmo tempo, ela conseguir trazer uma escrita tão leve, tão apaixonante, tão interessante em Flush. Então a gente acompanha ali um amadurecimento mesmo emocional do personagem principal. E o final também do livro é maravilhoso, é muito fácil passar pelas páginas sem notar o tempo que está se gastando, porque a leitura desse livro ela toda é muito fluida, muito fluida. Então eu fiquei muito curioso com isso. Nesse período que ela escreve Flush, no ano de lançamento dele, a gente anota um domínio de escrita. Então, é realmente uma porta de entrada para a obra de Virginia Woolf. Ele parece, a impressão que eu tenho é que ele é quase um convite para outros livros dela, até pela maneira de escrita, é muito fácil de se entender, apesar da ambientação não ser a minha ambientação preferida, essa coisa mais vitoriana, essa coisa mais dessa época, em Londres ali.
Tem alguns períodos também do livro que vamos passar ali na Itália, mas é muito legal de ler. A maneira como são descritos os lugares, você consegue realmente projetar aquele lugar na consciência, né? Realmente imaginar como foi aquele lugar. Tem um livro que vale muito a pena falar em relação a esses livros de ensaio que eu mencionei, de Virginia Woolf. Então, um deles é esse que eu mencionei, Um Teto Todo Seu. Ele é um ensaio feminista, especificamente, da Virginia Woolf, e nele ela vai expor o caráter dominador masculino e a situação de opressão em que, ao longo da história, a mulher está inserida. Então, isso muito nas palavras dela. Nesse sentido, o que vai mostrar existe uma ausência, nesse período ali que ela escreve, da mulher no debate sociopolítico e a importância que isso tem de realmente ter a mulher nas discussões sociais. Então, a questão da independência econômica, ela também discute nesse livro, Um Teto Todo Seu, de forma que a liberdade também da mulher realmente dependeria disso. O quanto a liberdade da mulher depende da liberdade econômica dela. Então, essa mulher, a mulher escritora, é o principal foco das reflexões de Virginia Woolf. Então, que papel que tem, né, na sociedade a mulher escritora, que é o foco, além da literatura como um todo. Para Virginia Woolf, até uma descrição ali, um resumo desse texto inicialmente que eu vi já diferentes pessoas falando, é que uma mulher precisaria, entre aspas, ter um teto todo seu. Ou seja, ter independência financeira para ser uma escritora seria necessário, seria um requisito. Então, a característica é que geralmente o protagonismo dos livros de Virginia Woolf é que geralmente acontece um protagonismo feminino, tem uma reflexão sobre o papel social da mulher e tem traços ali muito autobiográficos dela. Obviamente, tudo que a gente cria tem traços da gente, tem pedaços da gente quase que a gente está projetando para o que a gente está fazendo. Quando eu crio uma arte, escrevo um texto, até as artes que eu faço para o Instagram sempre tem algo meu ali desenhado à mão, por mais que eu use algumas fontes, alguns textos prontos. E até um caráter metafórico, de a gente entender algumas questões como metáforas. Até esse espaço para interpretação que tem, inclusive em Flush. Porque, por exemplo, essa questão que é descrita de segregação, de raças de cães diferentes, toda essa questão dos papéis que cada cão tem, o que eles fazem naturalmente, né, de acordo com a condição que eles nasceram. Então, até um ponto que está meio ali no texto, que é, né, o que fizeram ou não para nascer com essa condição, ou foi mero acaso, são reflexões muito interessantes. Então, tem essa análise de estrutura familiar, a gente vê ali uma descrição de como que é o pai da Elizabeth em Flush, como que é o marido dela, como que é o irmão dela também. Então tem toda essa reflexão por trás do livro. Então, novamente, é um livro muito interessante, muito curto de se ler, é muito rápido para quem está ali procurando algo mais nesse sentido, quem gosta de romance, quem gosta desse tipo de leitura, ou está querendo pegar o hábito de ler, é muito legal começar por esses livros menores. E quem sabe se não se interessa também por outras obras de Virginia Woolf. Foi um pouco o que aconteceu comigo. Então ainda estou em processo de leitura. Desse, como eu mencionei, Um Teto Todo Seu. E pessoal, por enquanto a gente vem até aqui. Caso você queira me ouvir falar sobre outro livro, queira alguma indicação ou queira que eu fale sobre algum assunto, você pode comentar aqui. Ou pode me procurar também no Instagram. Eu faço atendimentos de psicoterapia individual. Hoje eu atendo adultos. E grande abraço, pessoal. Até mais.